Sequência 21 do EMAI, atividade 20.1, da página 49. A professora de Daniel disse à turma que, na próxima aula, eles irão aprender sobre a reta numérica. Daniel ficou curioso para saber o que era reta numérica. Ele achou um jogo na internet com esse nome, em que era preciso descobrir que números deveria ser colocado em diferentes pontos da reta. Veja alguns exemplos. Aí tem aqui os exemplos do jogo que ele achou na internet. Temos aqui 1, 2, 3, 4 retas numéricas. E aí temos algum ponto de interrogação. Tem 100, interrogação, 120, 130, interrogação, 150, interrogação, interrogação e 180. Aqui já temos números com vírgula, que são números decimais. 7, 7,1, interrogação, 7,3, assim por diante. E aqui nós temos números maiores, 1960, 1965, interrogação, 1975, e assim vai. E por último, nós temos um aqui que começa com 0. E depois nós temos aqui, ó, frações. Aqui vírgula e aqui frações. 1/8, 2/8, interrogação, 4/8 e assim vai. Então, vamos às perguntas. Letra A. Na primeira rodada, Daniel preencheu a primeira posição com o número 10. Aliás, com o número 110. Você acha que ele acertou? Por quê? Então, vamos voltar aqui. Que Daniel colocou 110 aqui, ó. No lugar do interrogação, ele colocou 110. Ele acertou? Para ver se ele acertou, o ideal é pegar dois números seguidos que já tenham na reta. Por exemplo, esses dois aqui, ó, estão um do lado do outro. Aqui nós temos 120 e aqui 130. Qual é a diferença de 120 para 130? Quantos números faltam do 120 para chegar no 130? Aí pode contar de 1 em 1, né? 120, 121, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nós chegamos ao número 10. Então, a diferença daqui de um número para outro é de 10. Então, 30, 20, ele falou que é 110, então está correto, é 110. E aí, nós temos os outros interrogações. Então, ficou 100, 110, 120, 130, 30 mais 10, 140. 140 mais 10, 150. Depois vem o 160. Eu sei que vocês estão respondendo antes de mim até. Depois de 160, 170. E chegamos ao último, que é 180. Então, voltamos à pergunta lá embaixo. Na primeira rodada, Daniel preencheu a primeira posição com o número 110. Você acha que ele acertou? Sim. Por quê? Porque os números na reta estão de 10 em 10. Como ele deve ter completado as posições seguintes? Aí, nós vamos colocar os números que foi completado ali em cima na interrogação. Então, as posições seguintes: 140, o outro ponto de interrogação, 160, e o último, que ele preencheu, 170. Complete os números que estão faltando nas representações das retas numéricas. Então, vamos completar os números que estão faltando nas outras representações, ou seja, nesta segunda aqui, nessa terceira e nessa quarta. Vamos completar aqui mesmo na reta. Números decimais. Aqui tá bem fácil, que tá 7,1 e aqui 7,3.
3. Qual o número que vem entre o 3 e 1? Aqui fica 7,2. Se vocês observarem uma sequência, ó. 7,1, 2, 3, 7,4, 7,5, 7,6, 7,7 e 7,8. E essa de baixo aqui, a terceira, nós temos números naturais. 1960, 1965. Qual é a diferença do 60 para o 65? 5. Então, 65 mais 5, 65. 1965 mais 5 dá 1970. 1970 mais 5, 1975. 1975 mais 5, 1980. 1980 mais 5, 1985. 1985 mais 5, 1990. 1990 mais 5, 1995. E 1995 mais 5, quanto dá? Pensem aí um pouquinho. Qual é o próximo número? Quer contar de 1 em 1? 95, 1996, 1997, 1998, 1999 e chegamos ao 2000. E a última reta, nós temos frações. Também está fácil. Todas elas, nós temos numerador, 1, 2, e aí continua. E embaixo temos denominador 8. Então, nós sabemos que aqui é 1, 2, 3 oitavos, 4 oitavos, 5 oitavos, 6 oitavos, 7 oitavos e... Pera aí, eu fiz errado aqui. A Pro bugou aqui, mas tá certo, porque tá aqui, ó. 1 oitavo, 2 oitavos, 3 oitavos, 4 oitavos, 5 oitavos, 6 oitavos, 7 oitavos. E aqui seria 8 oitavos, que nada mais é do que um inteiro. Porque se eu tenho 8 partes dividida para 8, ou seja, uma pizza dividida em 8 partes, e ninguém comeu, eu tenho os 8 pedaços lá. Então, eu tenho uma pizza inteira. Então, 8 oitavos é a mesma coisa que um inteiro. Aí, vamos agora. Falou que era para completar aqui embaixo, mas não há necessidade. Nós preenchemos lá em cima. E há pouco espaço aqui. Vamos à página 50, que é a atividade 20.2. Daniel achou que estava craque na localização de número nas retas numéricas. Mas quando começou a aula, teve uma surpresa. A professora perguntou quais números estão localizados no ponto A, B e C na reta numérica e ela desenhou na lousa. Observe. Então, foi esse o desenho. Temos aqui 1, aí temos um outro ponto que é o A. Aliás, 1 não, 0. Um pontinho aqui com A. 1, outro pontinho com B. 2, não temos um pontinho aqui entre o 2 e o 3. E temos o 3 e um pontinho entre o 3 e o 4. Então, observe que tem entre o 0 e 1, A. Entre o 1 e o 2, o B. E entre o 3 e o 4, C. Letra A. Daniel ficou na dúvida. Ele observou que o ponto A fica bem no meio do intervalo entre o 0 e o 1. A que número você acha que corresponde o ponto A? Então, se aqui nós temos o 0 e o 1, ele está bem na metade, qual é a metade de 1? Então, nós podemos representar com 0,5, que é a metade. Depois, letra B. Daniel explicou que o ponto B fica bem no meio do intervalo entre o 1 e o 2. Então, aqui, ele não é nem 1, porque ele é maior que 1, mas ele também não é 2, porque ele é menor que 2. Ele está bem ao meio. Então, aqui, nós podemos dizer que ele é 1 e meio. Então, nós vamos colocar aqui 1 e meio, 1,5. E letra C,
Finalmente, ele observou que o ponto C fica bem ao meio do intervalo entre o 3 e o 4. A que número acha que se pode relacionar o ponto C? 3 e 4, então, 3 e metade. Ou seja, 3 e meio. Letra D. Localize na reta numérica os pontos correspondentes a 0,4, 1,2, 2,6 e 3,7. Nessa reta que tem aqui embaixo, não é lá na de cima, não. Então, localizando o primeiro ponto, é só contar. 1, 2, 3, 4. Então, aqui no quarto tracinho está o 0,4. Aí, depois, nós temos 1,2. 1,1,2. Então, o segundo tracinho aqui é 1,2. Depois, nós temos 2,6. Então, vamos contar. 2,1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no sexto aqui, é que a gente vai colocar 2,6. E, por último, 3,7. A mesma coisa. 3 inteiros. 3,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 3,7. Essa foi a atividade 21.2.